Aleluia. Cleide vai me ajudar aqui nessa manhã. Cleide will help me this morning. Vou poupar vocês do meu inglês. I'm going to spare you all of the English I speak. E a gente está no encerramento desse mês falando sobre cura divina. We are to finish this month speaking of divine healing. E é um tempo muito especial para todos nós. It is a very special time for all of us. Eu creio que você veio com o coração aberto para receber de Deus nessa manhã. I believe you came here with your open heart to receive from God this morning. E simplesmente receba aquilo que Ele tem para você. And simply receive what He has for you. Ele tem coisas boas para manifestar na sua vida nessa manhã. He has good things to manifest in your life this E morning. nós simplesmente vamos crer e receber. And we will only simply believe and receive. Amém? Amen. Aleluia. Hallelujah. Durante todo esse mês, During this month, pessoas vieram aqui ministrar sobre cura. people came here to minister about healing. E se você participou nesses cultos, If you came here in this service, você teve a oportunidade de ouvir muito sobre cura. you had the opportunity to listen a lot about healing. Então, nessa manhã, talvez eu seja repetitivo em algumas coisas, So this morning, perhaps I can be saying things again and again. mas se você ouvir alguma coisa repetida, But if you're listening to me, in case I am repeating something, não se preocupe, porque isso te ajuda a fortalecer aquilo que você já aprendeu. don't you worry, because this is only going to cause you to reinforce what you have listened. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você So I want to share some things with you. e eu tenho certeza de que algo novo Deus tem para manifestar na sua vida. I Amém? know for sure that something new God has to manifest in your life. Eu listei algumas coisas a respeito de nós recebermos cura divina. I listed some things of what we can receive from divine healing. E conforme o tempo, vamos ver até onde nós conseguimos chegar. And let's see about the time, how further we can go. Eu listei alguns pontos. I listed some points. O primeiro ponto para nós vivermos cura divina e saúde divina nas nossas The vidas first point for us to experience, to live and enjoying divine healing in our lives, é nós crermos na palavra de Deus. is us believing in the Word of God. Isso pode parecer algo muito óbvio, This can be like seeming a lot obvious, mas é algo fundamental para nós recebermos. but it is something fundamental for us to receive. Você tem que crer dessa forma, You must believe this way, dizendo assim: saying this: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. I am what the Bible says. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. I have what the Bible says. Eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. And I can do all things the Bible says I can. Então esse é um primeiro passo para nós abraçarmos a palavra de Deus This is one first step for us to embrace the Word of God e termos essa palavra enraizada no nosso coração. and to have this word rooted inside of our hearts. Porque quando ela está enraizada em nós, Because when it is rooted in our ela vai hearts, produzir frutos. it is going to bear fruits. E são frutos de bênçãos de Deus. Fruits of the blessings of the Lord. A palavra de Deus, The Word of God, ela é digna de toda a confiança. it is worthy of all our trust. Então quando a gente fala em crer na palavra de Deus, So when we speak of believing in the Word of God, algumas pessoas podem pensar assim: some people may think, eu creio na palavra de Deus. oh, I believe the Word of God. Eu, desde pequeno, ouço sobre a Bíblia. Since I was little, I heard of the Bible. Ou então, eu já ouvi muitas vezes, e eu creio em Deus, eu creio na palavra dele. So many times I'm listening and I can say I believe the Word of God. Só que a gente precisa entrar num nível maior de crer na palavra de But we Deus. need to come in a greater level when it comes to believe the Word of É God. quando você abraça essa palavra It is when you embrace that word como a verdade absoluta para a sua vida. as an absolute truth in your life.
Independente das circunstâncias, no matter the circumstances, dentro de você, você tem uma certeza. inside of you, you have this certainty. E você diz assim: And you say this: eu creio nessa palavra acima de tudo. I believe this word above all. Não importa o que eu estou vendo, No matter what I see, não importa o que está acontecendo, doesn't matter what is happening, a palavra de Deus é verdade. the word of God is true. E as circunstâncias, elas vão mudar no nome de Jesus. And the circumstances, they're going to change in the name of Jesus. Então creia na palavra como uma verdade absoluta para a sua vida. Believe the word as an absolute truth in your life. Se agarre a essa palavra Embrace this word. como se não existisse mais nada para você se agarrar nesse mundo. As if there was nothing else for you to grasp in this world. Ela precisa estar acima de tudo na sua vida. It needs to be above all in your life. Porque ela não é uma palavra qualquer. It's not something like casual. Não é um livro qualquer. It's not just a book. É a palavra de Deus. It's the word of God. Isso nos leva ao segundo passo, que é entender a vontade de Deus. This can take us to our second step, which is understanding the word of God. Muitas pessoas têm um conceito errado a respeito da vontade de Deus. So many people, they carry a wrong concept about the word of God. Então, às vezes fica meio fácil a gente dizer que é a vontade de Deus o que está acontecendo. So maybe a lot easy for us to say it is the will of God what is happening right now. Uma pessoa tem uma determinada doença A person with a certain disease, e a gente simplesmente diz, não, é a vontade de and Deus, then we simply say, is the will of God? Deus sabe de todas as coisas. God knows everything, all things. E a gente meio que se esconde atrás disso. And we perhaps hide behind it. A gente até diz, olha, Deus ele é soberano. We even say, oh, the Lord is sovereign. Ele está no controle dessa situação. He has the control over this thing. Só que apesar de Deus ele ser supremo, But even though God can be the supreme being, ele conta com a nossa parte para que a vontade dele realmente se manifeste. He's always counting on our part so He can do all things. E em relação à cura divina, Relating divine healing, a gente pode ver desde o começo da Bíblia em Gênesis we can see since the beginning of the Bible in the book of Genesis, que tudo que Deus fez era bom. everything He did was good. Você vê nos primeiros versículos de You Gênesis see the first verses of Genesis, falando que Deus criou, ele disse haja luz God was speaking, He said, there let be light, e houve luz. and light was there. Deus criou os animais God created the animals, e enfim, tudo aquilo que Deus criou. everything He created. Você sempre vê dizer no mesmo versículo You will always see that is saying in the same verse, que Deus viu que era bom. God saw that it was good. Então tudo que ele faz é bom. So everything that He does is good. E nós não podemos crer que uma doença, uma enfermidade So we cannot believe that an infirmity and diseases seja algo bom para a vida de alguém. can be something good to somebody. A gente não pode tentar espiritualizar isso We cannot try to spiritualize this de uma forma equivocada, in a wrong manner. dizendo, não, Deus ele permitiu essa doença para ensinar alguma coisa. Saying, oh, this is the permissive will of the Lord to teach something to this person. Não, Deus ele está me deixando com aquela enfermidade porque ele quer que eu faça tal coisa. Oh no, He's allowing me this kind of infirmity so that I can do something. Não, isso não é algo feito por Deus. No, this is not done by God. Definitivamente nós vemos na Bíblia que isso não vem da parte de Deus. Definitely in the Bible that is not from God. Até mesmo Jó, quando no meio da sua situação de enfermidades, Even Job, in the midst of this situation, facing and experiencing infirmities, ele atribuiu os acontecimentos a Deus. Ele atribuiu os acontecimentos a Deus. he was
attributing what was happening to God. Ele estava equivocado nesse ponto. He was wrong in this thinking. Porque no mesmo livro de Jó, Even in the same book of Job, nós vemos ele reconhecendo que ele havia pensado errado. we will see that he was acknowledging that he was thinking wrong. Então nós não devemos imaginar que Deus vai usar armas do diabo So we cannot think that God is going to use the devils para querer nos ensinar alguma coisa. trying to teach us something. A palavra diz no Salmo 103 The word says in Psalms 103, que é Deus quem perdoa os nossos pecados God is the one who forgives our e sins sara as tuas enfermidades. Aleluia. all of your diseases. Essa é a forma de Deus trabalhar, This is the way God works. curando as enfermidades, Healing all diseases, proporcionando saúde para o nosso corpo físico, giving health to our body. da mesma forma que ele proporcionou saúde espiritual. Same way He has given us spiritual health. Também em Êxodo, Also Exodus, nós vemos que Deus, ele se apresentou we see that God presented Himself como Jeová Rafá. as Jehovah Rapha. E Jeová Rafá And Jehovah Rapha significa o Deus que sara, means the God who heals. o Deus que cura. God who heals. Então não é o Deus que traz enfermidades. He's not the one who brings infirmities. Não é o Deus que usa enfermidades para ensinar alguma coisa para He's os not seus the one who filhos. uses infirmities to teach something to His children, Mas é o Deus que sara. but the one who heals. Se você ver também nos evangelhos, If you see in the Gospels, você vai ver que, por exemplo, em Atos 10:38, you will see in Acts 10:38, fala que Jesus andou por toda parte. it says that Jesus went all over the places. Primeiro fala que ele estava ungido por Deus e pelo Espírito Santo, First it says that he was anointed by God and the Holy Spirit, e ele andou por toda parte, and he went all around, curando todos os enfermos healing all the one who faced any diseases, e libertando os oprimidos do diabo. and setting free all the ones who were captive by the devil. Então é isso que Jesus faz. This is Aleluia. what Jesus Ele does. veio para esse mundo He came to this world manifestar a vontade de Deus. to manifest the will of God. As pessoas não entendiam muito bem a Deus. People who they could not understand God very well. Elas não conheciam a Deus. They didn't know God. Mas Jesus veio manifestar Deus para a But humanidade. Jesus came to manifest God to Aleluia. the human kind. Ele veio revelar a vontade do Pai. He came to reveal the will of God. Ele veio mostrar para a humanidade quem realmente Deus é. He came to show the humankind who God really is. E quando nós vemos que ele estava curando todas as pessoas e libertando os oprimidos, And when we see that he was healing all people and Ah. setting them free, e Jesus disse também Jesus also said que ele não fazia nada pela própria vontade dele, he wasn't doing his will, mas ele fazia o que ele via o Pai fazendo. but he was doing what he saw the Father doing. Ou seja, nós entendemos I mean, we understand que tudo que Jesus fez all Jesus did foi cumprindo a vontade de was Deus. fulfilling the will of God. E ele curou as pessoas. And he healed people. Então a vontade de Deus é que as pessoas sejam So curadas. the will of God is for people to be healed. Que as pessoas não vivam oprimidas pelo diabo. People not living oppressed by the devil, Não vivam oprimidas por enfermidades. not living oppressed by infirmities, Mas vivam em Hallelujah. liberdade but living in freedom e saúde divina. and divine healing. Vamos ver em Romanos, Let no us capítulo see 12. Romans chapter 12. Romanos 12, versículo 2. Romans 12 verse 2. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. It says,
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Você vê nesse versículo qual é a vontade de You Deus? see this verse? Can you see in this verse the will of God? Ela é What is the boa, will of God? It is good perfeita and perfect, e agradável. acceptable. Fala alguma coisa sobre enfermidade aqui? Does it say anything about infirmity? Fala alguma coisa sobre nós ficarmos sendo oprimidos ou com dificuldades de enfermidades? Does it say that we must be oppressed or facing difficulties with infirmity? Não, a palavra não diz nada disso. No, the word doesn't say that. Mas ela diz de boa, perfeita e agradável. But it says good, acceptable, and perfect. E é isso que Deus tem para cada um de nós. This is what God has for Tudo each que ele- one of us. Tudo que Ele tem é bom, perfeito e agradável. Everything that He has is good and is perfect and acceptable. Veja também Mateus, Or we capítulo also 9. see in Matthew chapter 9. Mateus 9, 35. Matthew 9:35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Curando todas as enfermidades. Healing all the infirmities. Então não existe nenhum tipo de enfermidade So que Deus there's não none cure. infirmities that God cannot heal. Não existe nada novo. Nothing new. Pode ser que a medicina, a ciência, ela dê Perhaps novos medicine and nomes, science bring new names, different names, mas tudo já está dentro do conhecimento de Deus. but everything is already inside the knowledge of God. E existe cura de Deus para todo e qualquer tipo de situação. And Amém, there is amém, divine aleluia. healing from all the pain and situations. Então, qual a causa das doenças? What causes the sickness? Se Deus é bom, If God is good, se a vontade dele é boa, perfeita e if the agradável, will of God is good, acceptable and perfect, por que algumas coisas acontecem? why is it some things are still happening? Em relação às enfermidades, Relating infirmities, elas podem ter motivos diferentes. they can bring different motives. Uma pessoa ela pode experimentar algum tipo de doença A person can face some kind of sickness por causa de um descuido pessoal. because of not taking good care of themselves. Se eu tomar um banho quente e sair numa temperatura de menos 2 graus, If I go in a hot shower and then I come outside my place in a imediatamente, temperature, in a very low temperature like -2, immediately, então o meu corpo vai sofrer com isso. so my body is going to suffer the consequences. Eu preciso ter sabedoria com o meu comportamento e com as minhas atitudes. I need to have wisdom. I need to be wise concerning my attitudes, the way I behave concerning my body. Se o tipo de alimentação que eu tenho não é muito saudável, If the kind of food and meals I eat, they are not healthy, em algum momento at some point, isso vai ter um resultado negativo no this corpo. is going to bring a negative result to my body. São realidades que nós não podemos esconder. These are realities that we cannot hide. Existem outras situações também, There are other situations also. muitas vezes pelo desgaste do próprio corpo, Many times when our body is being like worn out, e em algumas ocasiões, como nós vemos na Bíblia, and certain occasions, as we can see in the Bible, pela interferência direta de demônios. when it comes to Do diabo. demons acting against us.
E nós vemos que situações assim aconteceram na Bíblia. And we saw a lot of situations like that happening in the Bible. E se você ver em João capítulo 10, And if you go to John chapter no versículo 10, 10, verse 10, diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. it says that the devil came to kill, to destroy, and to steal. Sorry. Então, essa é a agenda do diabo. This is the devil's agenda. É com isso que ele se ocupa 24 horas. It's this that he's occupying himself 24 hours. Roubar, matar e destruir. Stealing, killing, and destroying. E ele faz isso através das doenças e enfermidades. And he does this using sicknesses and diseases. Por isso nos leva para um passo seguinte, This is why we can go to a next step. que nós precisamos ter clareza sobre a redenção. When we need to have clarity concerning redemption. E isso é maravilhoso, And this is wonderful. porque no mesmo versículo Because in the same verse, de João 10:10, John 10:10, Jesus disse essas palavras said these words. e ele encerra falando o seguinte: And he finishes saying this. mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. But I came that you may have life and you have life in abundance. Agora veja comigo, primeira carta de João, Now come with me to the first letter of John, no capítulo 3, chapter 3, versículo 8. verse 8. Diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Read 8, Eita. please. Yes, thank you. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that we might destroy the works of the devil. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus came to destroy the works of the devil. Isso é maravilhoso para nós. And this is marvelous for us. Agora vamos ver também em Colossenses, no capítulo 1, Let us also see Colossians chapter 1, versículo 13. verse 13. E essa é uma palavra And this is a word, que é para nós que já nascemos de novo em Cristo Jesus. it is for us who are born again in Christ. Há algo de novo para nós. There is something new for us. Colossenses Colossians 1, 13 diz assim: 1:13, it says that Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isso é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Amém? Só até aqui. O 13 e o 14. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Verse 14. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Então você vê o que aconteceu com a nossa vida em Cristo Jesus? We see what has happened to our lives in Christ Jesus. Ele nos transportou do reino das trevas He para o brought reino us do seu Filho from amado. the kingdom of darkness to the kingdom of His, the Son of His love. Nós estávamos nas trevas. We were there in darkness. Nós estávamos no reino das trevas. We were there in the kingdom of darkness. Por isso que as trevas tinham domínio sobre a nossa vida. This is why the darkness had the dominion of our lives. Por isso que aconteciam coisas que nós não tínhamos controle. This is why we saw things happen when we didn't have any control. Por isso que mesmo sem você saber,
So this is why, even though you didn't know, você estava sob o domínio do diabo. you were under the dominion of the devil. E é isso que a palavra diz. And this is what the word says. Mas algo maravilhoso aconteceu. Something wonderful happened. Jesus Cristo nos transportou. Jesus came and brought us. Ele nos tirou do reino das He trevas took us out of the e nos darkness transportou para o seu reino. and brought us to His kingdom. O Aleluia. reino de Deus, o reino de The Jesus. kingdom of God, the kingdom of Jesus. Hoje nós fazemos parte do reino de Deus. Today we are part of the kingdom of God. Nós não estamos mais sob o domínio do diabo. We are not under the dominion of the devil. Nós não temos mais nada a ver com o diabo. We have nothing to do with the devil anymore. E ele não tem mais nada a ver com a nossa And vida. he has nothing to do with our lives. Ele não Aleluia. tem poder de colocar mais nada dele sobre as He nossas has no vidas. power to bring anything of his over our lives. Porque hoje nós servimos a Jesus Cristo. Because nowadays, today we serve, Nós nascemos de novo. we are born again. Nós temos uma nova vida. We have new life. Nós somos novas criaturas em We are Cristo new Jesus. creatures in Christ Jesus. Ou seja, nós somos uma nova criação. I mean, we are new creation. Você pode se olhar no espelho You can look at yourself in the mirror e falar, mas nada mudou. and say, nothing changed. Eu sou a mesma pessoa. I'm the same person. Minha aparência é a mesma. My appearance is the same. Ou talvez você perceba que a sua aparência também melhorou. Or perhaps you may think, oh, I'm looking better. Porque isso realmente acontece. Because this will happen. Mas algo mais poderoso aconteceu. But something even more powerful happened. Nós somos uma nova criação. We're new creation. Você nasceu de novo. You were born again. E agora você vive no reino de Deus. Now you live in the kingdom of God. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Isso é muito poderoso. This is powerful. E pelo fato de ter acontecido, And because that happened, essa transformação de vida, this transformation of life, nós agora vivemos diferente. we live in a different manner. Como uma nova criação, As new creation, eu não posso mais reagir ao mundo. I cannot react to the world. Eu não posso reagir às circunstâncias I cannot react towards situations or circumstances da mesma forma que eu reagia antigamente. the same way I did before. Ou seja, se alguém me confronta, I mean, if somebody comes and confronting me, agora dentro de mim now inside of me, há uma graça there is a grace, especial de Deus a special grace from God, para que eu haja de forma diferente. so I can react in a different manner. Eu não preciso devolver na mesma moeda, I don't have to give the same way, mas eu tenho graça but I have para grace frutificar em espírito. to bear fruit in the Spirit. Aleluia. E em Amém. todas as situações da vida é da mesma forma. In every circumstances of life is the same way. E em relação às situações de enfermidade, Concerning infirmities, eu não preciso mais reagir da mesma forma que eu reagia antigamente. I do not have to react the same way I did before. Se uma situação de enfermidade If in case of infirmity, tenta me incomodar, try and bother me, eu não preciso ficar desesperado. I don't have to get desperate. Eu não preciso ficar preocupado diante de um diagnóstico I negativo. don't have to be worrying over a doctor report. Mas agora, pelo fato de eu ser uma nova criação, But now, because I am a new creation, de ter a palavra de Deus habitando em mim, I have the word of God dwelling inside of me. de ter a vida do próprio Deus habitando dentro de mim, To have God's life Himself abiding inside of me, eu posso e consigo I can reagir de uma forma diferente. react in a different manner. Nós vamos ver isso um pouco mais para We're frente. going to see this in a moment. Mas eu, como uma nova criação, But I myself, as a new creation,
eu reajo a uma situação de enfermidade. I react towards a circumstance concerning E infirmity, recebo a saúde divina em mim. and then I receive divine healing in me, E posso andar em cura divina. so I can walk in divine healing. Veja comigo Gálatas capítulo 3. Come with me to Galatians chapter 3. Versículo 13. Verse 13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Havia a maldição da lei There was the curse of the law que trazia condenação para as nossas vidas. who would bring condemnation to our lives. Mas Cristo Jesus, But Christ Jesus, ele se fez maldição no meu lugar. he made a curse. Ele se fez maldição no seu lugar. He was made a curse in your place. E nos livrou de tudo aquilo que era contrário, que era condenação contra And as he nossas delivered vidas. us of all that was the contrary, that was condemnation. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. He paid the price we couldn't pay. Você tem consciência disso, da redenção? Can you imagine this? Can you have this conscience of redemption? Eu não sei, cada um pode estar num ponto diferente desse entendimento. I don't know. Each one of you might be in a different level of this understanding. E eu não sei o quanto de consciência você tem a respeito disso. I don't know how conscious you are about this. Mas a redenção, ela precisa ficar muito clara na sua mente. But redemption must be very clear. Você in your precisa ter mind. clareza total You need to have total clarity daquilo que Jesus fez por você, of what Jesus has done for you. do que aconteceu na sua vida. What happened in your life. Porque isso é libertador demais. Because this is freedom. Isso te liberta de condenação, This can set you free from condemnation de pensamentos de condenação and thoughts of condemnation, e te ajuda a andar em justiça divina. and will help you when it comes to walk in the righteousness of E esse é God. um passo muito importante para andar em saúde divina. And this is a very important step for you to walk in divine healing. Nós temos uma consciência de redenção, When we have a redemption conscience, consciência de justiça. a conscience of righteousness. E o que é uma consciência de justiça? And what is a conscience of righteousness? Por exemplo, uma pessoa que fica se culpando por situações, For example, a person who's always blaming him or herself because of situations. e quando ela comete algum erro, algum pecado, And when he or she does wrong or even sin, aquilo fica o tempo inteiro condenando a sua mente. this comes all the time bringing condemnation in their mind. Mesmo depois de você ter pedido perdão a Deus, Even after you come to God and ask for forgiveness, depois de você ter se reconciliado com Deus, after you've been reconciled to God, mas vez ou outra vem aquela condenação na sua mente. time to time this kind of condemnation still comes to your mind. O diabo gosta muito de fazer isso, The devil likes doing this, ficar trazendo condenação na nossa mente. bringing condemnation on. Lembra quando você fez tal coisa? Remember when you did this and this? Lembra quando você falou aquilo para tal pessoa? Remember when you said this to certain person? Lembra quando você cometeu aquele pecado? Remember when you sinned that way? Lembra quando você cometeu aquele outro pecado? Remember when you committed that sin? Tá vendo? É por isso. You see, this is why. É por isso que você ainda não recebeu tudo de Deus. This is why you're not receiving all of God. É por isso que as coisas não acontecem na sua vida. This is why things are not happening to your life. É por isso que você está com essa enfermidade.
This is why you're facing this infirmity. Você pode orar quanto quiser, You can pray as much as you like. mas Deus ele não vai fazer isso na sua vida God is not going to do this to your life. por causa daquilo que você cometeu lá atrás. But this you did behind there. Isso é algo que o diabo faz. This is what the devil does. Só que isso é uma mentira. But this is a lie. Amém, amém. E quando a pessoa se deixa levar por esse tipo de pensamento, And when the person is taken away because of this kind of thoughts, o que está mais forte na vida dela what can be stronger in their life é uma consciência de pecado. is the sin conscience. E consciência de pecado é exatamente isso. And a sin conscience is exactly like this. É você ficar carregando mais os pecados na sua mente Is you carrying more the sins in your mind do que aquilo que Jesus fez por você. than what Jesus has done for you. Agora tem algo novo para você. But now there's something new. For you. Aleluia. Tem algo novo para nós. There's something new for us. Nós podemos andar com consciência de justiça. We can walk in the conscience of righteousness. Isso significa o quê? What does it mean? Significa que quando vierem pensamentos desse tipo, It means that when this kind of thoughts come to your mind, e eles vão vir, em algum momento eles vêm te and they perturbar, will come. At some point they will come, mas você tem uma atitude diferente diante but disso. you have a different attitude towards that. A sua consciência Your conscience é de alguém que já é justificado por is of Deus. someone that is justified by God. É de alguém que já é perdoado por Deus. Someone who is already forgiven by God. Você não precisa carregar mais nada do passado. You don't have to carry anything from your past. Você não precisa carregar mais nada de pecados que foram You don't have cometidos. to carry anything concerning sins that you committed before. Aleluia. Porque a partir do momento que você nasceu de novo em Cristo Jesus, From the time you were born again in Christ Jesus, você é uma nova criação. you are a new creation. E a palavra diz And the word says, que as coisas velhas já passaram. all things that passed away, Eis que tudo se fez novo. everything became new. Então, olha, diabo, você quer saber? So see, devil, you want to know? Eu havia cometido tal coisa realmente, I did this. Yes. mas Jesus já me perdoou. But Jesus already Eu forgave sou uma nova Aleluia. I criação. am a new creation. Vai embora com a sua Go mentira. away with your lie. A Bíblia diz que Deus não olha mais para isso. The Bible says that God is not looking at it anymore. Aliás, a Bíblia diz Oh, the Bible says que Deus jogou isso no mar do esquecimento. God has cast this into the sea of the Hallelujah. forgetfulness. E se Deus jogou, And if God has thrown it eu away, também jogo. I already do this. Isso não vai mais perturbar a minha mente. It's not going to bother my mind Isso não anymore. vai mais me condenar. This is not going to bring condemnation. Eu sou Amém. novo. I am new. Eu ando em I justiça. walk in the Aleluia. righteousness. Eu não ando de cabeça baixa, I don't walk looking down, cheio de condenações, carrying a lot of condemnation. com autocomiseração. Like myself, pitying of myself, Me culpando, me condenando, blaming myself, bringing condemnation e upon me, achando que eu sou um coitadinho. thinking that I am all perfect. Não, isso acabou. No, this is done. Aleluia. Isso era fruto do velho homem. This was a fruit of an old man. Isso é um fruto da velha criação. This is the fruit of an old creation. Mas eu sou uma nova criação But em I am a Cristo. new creation. Aleluia. Agora eu posso andar de cabeça erguida Now I can walk my head up. por qualquer coisa que o diabo jogue na minha mente e queira colocar no meu caminho. Whatever the devil brings to my mind and tries to throw in my way, Eu ando sempre de forma firme, I Amém. walk com a cabeça erguida, head up, com um sorriso no rosto, smiling, porque eu sou uma nova criação. because I am a new creation. E a vida de Deus habita em mim. And the life of God dwells inside of me. Isso me leva a andar em justiça. This
causes me to walk in. Ah, Pai, obrigado. Oh, Father, thank you. Obrigado porque eu sou justo. Thank you for I am Hallelujah. righteous. Ah, eu não tenho mais pecados, I have no sins. condenações de pecados do passado. Condemnations of past sins. Não mais. No, no more. Eu sou uma nova I am criatura. a new creation. Eu ando livre, I walk in freedom, leve, light, com consciência de with justiça the conscience of righteousness. diante de Deus e diante dos homens. Before God and before men. E com esse tipo de consciência, And with this kind of conscience, vai ficar mais fácil it's going to make it easier de você aceitar for you to accept aquilo que Deus já fez por você. what God has already done for you. Você vai dizer assim: You're going to say this. se Ele fez, If He's done, se Ele já me deu, if He's already given eu them aceito. to me, I accept. e eu vou viver dessa And forma. I am going to live that way. Eu não vou viver dizendo que eu não sou merecedor disso. I'm not going to live saying that I do not deserve such a thing. Não, se Ele me Não. deu, If He has given, eu vou aceitar de bom I'm coração. going to accept with my heart. Se Ele me curou, If He has healed me, eu ando em cura. I'm walking healed. Eu sou curado. I am healed. Não importa o que as circunstâncias digam, It doesn't matter what the Eu circumstances sou are saying. curado. I am healed. aleluia, Hallelujah. aleluia. Aleluia. Tenha uma consciência de quem é santo, de quem é justificado. Have this conscience of who is holy and who is justified. Infelizmente, Unfortunately, muitas pessoas na igreja so many people inside the church, conhecem a palavra, they know the word, sempre ouvem a palavra, always listening to the word. se derramam no momento da adoração, They put themselves before in adoration, mas elas ainda vivem na consciência do pecado. but they still live in the conscience of sin. É como se o diabo tivesse uma isca, It is like the devil is bringing a sort of trap. que toda vez ele dá umas puxadas And every time he's like pulling, e a pessoa acaba indo and para this aquela consciência person errada. ends up going to this wrong conscience. Então tenhamos uma consciência de So justiça. we might have this conscience of righteousness. Jesus Cristo Jesus Christ nos fez justos. made us right. Aleluia. Se alguém te perguntar, você é um pecador? If somebody comes and asks you, are you a sinner? Não, eu não sou mais um pecador. No, I'm not a sinner anymore. Eu sou justificado. I am justified. Eu sou santo. I am holy. Ah, você é santo. Are you holy? Quantas coisas nesse mundo você vai dizer que você é santo? How many things in this world and you say that you are Que holy? conversa é essa? What kind of conversation is that? Sim, eu sou Yes. santo porque Ele me fez santo. I am holy because He's made me holy. E eu Aleluia. posso andar em santidade. I can walk in holiness. Não há condenação contra a minha vida. There is no condemnation against me. Eu sou santo em Cristo Jesus. I am holy in Christ Jesus. Se eu cometer alguma coisa de errado, If I do something wrong, a palavra diz the word says para eu rapidamente confessar isso diante do for Senhor. me to come and quickly confess this before the Lord. Então eu estarei limpo e purificado de todo e So qualquer I can pecado. be made clean and purified of all sin. Amém. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Com isso em mente, With this in mind, nós precisamos usar a autoridade do nome de we Jesus. need to use the authority of the name of Jesus. Veja rapidamente comigo um versículo Come with me quickly in this verse. no Evangelho de Marcos, The Gospel of Mark, capítulo 16, chapter 16, versículo 18, verse 18, versículo 17. 17, verse 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. 18. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them.
They will lay hands on the sick and they will recover. Em meu nome, Jesus disse. In my name, Jesus Foi said. dado para nós a autoridade do nome de It was Jesus. given to us the authority in the name of Você Jesus. tem um poder extraordinário nas You suas have an mãos, uncommon power in your na hands, sua vida. in your life. O poder do nome de The Jesus. power of the name of E Jesus. quando você declara o And when nome you de Jesus, declare the name of Jesus, quando você repreende situações, when you rebuke situations, circunstâncias, circumstances, enfermidades infirmities, e o próprio diabo, and even devil himself, usando a autoridade do nome de Jesus, using the authority in the name of Jesus, ele simplesmente obedece. he will simply obey. As circunstâncias The obedecem circumstances obey, e a vontade de Deus se and manifesta. the will of God will be manifested. Então eu tenho que usar esse poder e essa So I autoridade have to use this power and e authority dizer, seja na minha vida and say, be in my life ou na vida de outras or pessoas, even other people's enfermidade eu te ordeno. infirmity, I command you. Em nome de Jesus, In the name of Jesus, sai desse corpo, get out now. sai da minha vida agora, Live my life now. no nome de Jesus, In the name of Jesus. e se permaneça firme naquilo que And você this declara. stand firm in what you E você, professing, e você vai ver a cura se and manifestando. you see the healing manifesting. Uma coisa que nós aprendemos One thing that we learn é falar com a enfermidade, is speak to the infirmity. falar com o seu corpo também. Is speak with your body as Yes. well. Por exemplo, Let us say algo aconteceu no seu dedo, por exemplo. something might be happening in your finger. Então você vai lá, ora a Deus agradecendo pela cura So you go there and pray, thanking God for the e healing. você fala com o seu corpo. Then you speak to your body. Fala, dedo, fique bom, curado em nome de Jesus You Cristo. say, finger, get well, healed in the name of Jesus. Volte à forma que você foi criado para viver. Come back as you were created to be. Corpo, eu te ordeno, Body, I command you. se alinhe agora com a palavra de Deus. Align, get yourself aligned now with the Word of God. Você vai viver com a saúde You're going to live experiencing the healing que Deus criou para você viver. God created you to live Em nome de in Jesus. the name of Jesus. E não importa qual a circunstância, No matter what the não importa qual a circumstance is, enfermidade, no matter what infirmity is, não importa qual diagnóstico, no matter the report, fale com aquilo. speak to that. A fé fala. The faith speaks. Se você tem fé no coração, If you have faith in your heart, ela precisa sair pela sua it boca must come out da forma correta. in a correct Não manner. fale negativo, Don't speak negative. fale a palavra Speak the word. e você vai ver as circunstâncias And you see mudarem. the circumstances changing. Alguém já disse Somebody said, que muitos cristãos sofrem so many Christians are suffering porque eles não falam fé. because they don't speak faith. Ele crê no coração, They believe in their heart. crê na palavra, They believe in the word, mas não coloca isso para fora. but they don't bring it out. Ele não expressa isso com as suas They don't palavras. express it with their words. Ou ele fica quieto, Or they're quiet, esperando que Deus o cure em algum momento, waiting that God can heal them at some time. ou pior do que isso, Or even worse, muitas vezes fica falando negativo. they for so many times keep on speaking negative. Ai, mas o médico falou tal coisa. Oh, but the doctor said Ai, that. mas olha como a notícia está dizendo sobre isso e aquilo. Watch the news, what is saying about this. Ah, mas eu não vi melhora. Oh, I don't see any improvement. Não, declare a palavra. Declare the word. Declare aquilo que você quer ver acontecendo, Declare what you want to see happen. Amém. que está alinhado com a palavra de Which Deus. is aligned to the word of God. E você vai ver se manifestar. And you will see it manifesting. Muitas curas So many healings, acontecem instantaneamente. they happen in an instant. No momento que você ora, que você repreende The time you pray and then you e declara o nome de Jesus, declare in the name of Jesus, aquilo acontece they will instantaneamente. come and take place instantly. Em outras ocasiões, Other occasions, isso acontece de forma gradual. they're going to come gradually. E quando é dessa forma, When it comes that way, você precisa se manter constante. you need to stand
firm and constant Amém. naquilo que você está declarando. in what you profess. Amém. Deixa eu te citar